Bom dia, alunos do Colégio Militar de Brasília. Aqui quem fala é a professora Cláudia Luz. Junto com a tenente Stephanie, nós viemos trabalhando na matéria de Geografia assuntos do curso preparatório para o Enem. E nós selecionamos alguns exercícios para fixar o assunto a respeito de fontes de energia, que já tem sido trabalhado nas últimas semanas. O primeiro exercício fala da região geográfica brasileira que apresenta maiores potenciais eólicos do Brasil, expressos por velocidade do vento frequentemente superiores a 8,5 metros por segundo, em alguns pontos, indicando um potencial anual de 75 gigawatts de produção de energia elétrica. E ele coloca esses dados e pergunta a qual região que se refere esse potencial eólico. Então, é apresentada a região Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Norte e Sudeste. De acordo com os dados apresentados, a resposta é região Nordeste. A região Nordeste, ela apresenta um potencial bem significativo por conta da posição geográfica dela. Ela é responsável por mais de 80% da produção de energia eólica do Brasil. Esse potencial ele tem crescido nos últimos anos. E também se deve ao fato de a geração de energia nessa região ter uma posição geográfica que favorece a ação de ventos alísios. Então, são ventos constantes e essa região ela possui esses ventos unidirecionais e sem rajadas. Então, isso significa que a energia eólica pode ser produzida o tempo todo. Segundo dados do Ministério das Minas e Energia, o Brasil já é o 6º maior produtor de energia eólica no mundo. Esse potencial ele tem crescido bastante nos últimos anos e tem uma tendência também a aumentar. Então, depois vocês podem dar uma olhada aqui nesses dados do Ministério das Minas e Energias do crescimento desse potencial energético para o Brasil. E é estratégico também, né? Uma possibilidade também é de expansão desse potencial já instalado. Para falar dessa possibilidade de expansão de produção de energia eólica, uma alternativa é a produção de energia eólica no mar. Então, além do potencial instalado na área continental, é possível ser instalado o potencial que eles chamam de offshore. Isso já é realizado em países da Ásia, como a China, que tem um grande potencial já instalado. Vocês podem ver que é o maior potencial instalado no mundo, né? São 16.900 megawatts instalados, e as instalações da Europa, que corresponde a 3.317 megawatts. E tem outros locais do mundo que tem também essa instalação offshore. O Brasil ele tem já 66 projetos com processo de licenciamento no IBAMA e o potencial de 169 gigawatts de geração de energia no Brasil. O Rio Grande do Sul é o estado que se destaca, que tem 21 projetos em análise, e 80% das instalações no mundo estão na China, que, como eu chamei a atenção ali no começo da análise dessa imagem, a China é a que se destaca. Então, é uma possibilidade de expansão das fronteiras de produção de energia eólica. O exercício 2 trata das bacias sedimentares, que são depressões dos antigos escudos que receberam sedimentos dos próprios escudos. Os recursos minerais típicos dessa formação são geralmente combustíveis fósseis, né? O que ele fala aqui no comando da questão, os escudos cristalinos são formações geológicas mais antigas. E quando eles sofrem processo de erosão, esses sedimentos eles acabam se acumulando nas áreas de depressão entre esses escudos, que é o que a gente chama de bacia sedimentar. Então, dos minerais aqui, recursos
minerais colocados, eu já comentei que são recursos fósseis, que são típicos dessas bacias, mas ele coloca aqui ferro, níquel na letra A, coloca ouro e manganês na letra C, bauxita e cassiterita na letra D e cobre e petróleo na letra E. A resposta é a letra B, que traz o carvão mineral, que é um recurso fóssil, e é necessário que haja bacias sedimentares para que ele seja formado, e as condições também de formação para o petróleo, que pode aparecer tanto na área continental quanto na área oceânica. Aqui na letra A tem petróleo, mas o cobre ele é um mineral metálico que não é típico de bacias sedimentares antigas, e sim de terrenos cristalinos. Nós vamos deixar aí o gabarito comentado para vocês, que as bacias sedimentares elas são estruturas que possuem recursos minerais energéticos, como petróleo e carvão mineral. E esse esqueminha, ó, que mostra que as bacias sedimentares, elas são a unidade do relevo onde você pode encontrar tanto em bacias sedimentares continentais para formação de carvão mineral, elas são da era paleozoica do Carbonífero, e áreas oceânicas que são mais típicas para a formação de petróleo, porque é necessário que haja matéria orgânica de origem animal e marinha. Já o carvão mineral é de origem vegetal. Como que a gente consegue encontrar petróleo em área continental, sendo que ele é de formação marinha? Por ser terreno sedimentar e o petróleo ser líquido, ele pode migrar para as áreas continentais, ou a área já ter sido fundo de mar. O exercício número 3 coloca aqui, considerando as fontes de energia e sua importância estratégica para a economia, a sociedade e o meio ambiente, analise a afirmação verdadeira. Nós temos aqui, na letra A, apesar de a energia de fonte solar apresentar inúmeras vantagens no que tange aos custos de produção, a opinião pública mundial tem exercido pressão contrária à instalação de usinas em função da sua carga poluente, chamando atenção aqui que a energia solar é uma energia limpa, assim como a energia eólica. O petróleo continua a ser a principal fonte de energia do planeta, seguido pelo carvão mineral e o gás natural. A resposta é letra B, vamos analisar as outras alternativas aqui. As usinas eólicas são viáveis em regiões onde a velocidade média dos ventos apresenta potencial para gerar energia a partir de aerogeradores. E isso exclui no mundo continentes como a Ásia e a Europa. Isso não é verdade, a gente viu ali nos slides anteriores que países da Ásia têm grande potencial de geração eólico. A letra D, a composição da matriz mundial de produção de energia elétrica praticamente não mudou no começo do século XX até o início do século XXI, o que nos leva a crer que não há formas de extração de energia sem grandes impactos ambientais. Isso não é verdade, a matriz e a produção de energia elétrica, ela aumentou bastante comparando o século XX e o século XXI. Em aulas anteriores, a gente já fez uma comparação dessas matrizes de geração de energia elétrica, e tanto a matriz energética quanto elétrica no mundo e no Brasil. E essa afirmação aqui da letra dela não é verídica. Nós vamos deixar aqui o gabarito comentado para vocês, que fala que os combustíveis fósseis eles seguem sendo a principal fonte energética. E para relembrar o que a gente já analisou em aulas anteriores, a matriz energética mundial, nós temos, se somarmos aqui o carvão mineral e o petróleo, eles compõem mais da metade da matriz energética mundial. Aí o restante da composição da matriz energética fica para o gás natural, que também é um combustível fóssil, Então, se a gente somar esses três aqui, o gás natural, o petróleo e o carvão, que são combustíveis fósseis, é a maior parte. É predominantemente composta por combustíveis fósseis. Depois nós temos a nuclear, com em torno de 5%, a hidráulica, em torno de 2,5%, biomassa um pouquinho mais que 9% e outros quase 3%.
chamando atenção que essa aqui é a matriz energética mundial. Se a gente fosse analisar a matriz energética brasileira, iríamos constatar que tem uma maior participação de recursos naturais renováveis. Essa já a matriz energética mundial, quase que predominantemente de recursos não renováveis. A quarta questão é uma questão que traz a participação do carvão. O carvão é uma rocha sedimentar combustível formada a partir do soterramento e compactação de uma massa vegetal em ambiente anaeróbico em bacias originalmente pouco profundas. À medida que a matéria orgânica vegetal é soterrada, inicia-se o processo de transformação em carvão, devido principalmente ao aumento da pressão de temperatura aliados à tectônica. É necessário para a formação de carvão, portanto, que seja uma bacia sedimentar e os sedimentos depositados sejam de origem vegetal, como eu comentei anteriormente. Aqui nós temos uma imagem que mostra esse processo de formação do carvão, né? Quanto mais antiga a formação do carvão e maior pressão ela sofreu, maior é o potencial energético dela e maior também a quantidade de carbono. E aí ele tem um maior potencial de combustão. Já quanto mais recente a deposição de sedimentos, maior a quantidade de água e menor o potencial de gerar energia. Aqui nós temos os estágios de formação do carvão do mais recente para o mais antigo, a tufa, o lignito, a hulha e o antracito. A partir da hulha, o carvão ele se torna sólido e o potencial de geração de energia é cada vez maior. E dependendo da quantidade de carbono presente no carvão e menor quantidade de impurezas, maior é o potencial de geração de energia que ele vai ter. Com relação a esses dados e o texto colocado ali no enunciado da questão, o pedido da questão é que o carvão mineral utilizado como recurso energético há milênios, contudo, sua exploração e utilização apresentam algumas particularidades, como facilidade de exploração e tratamento dos rejeitos, seu significativo potencial poluidor, baixo impacto ambiental decorrente do seu uso ou possibilidade de alcalinização dos recursos hídricos. Tendo em vista essas alternativas, a resposta é a letra B. E o carvão ele não tem facilidade de exploração e tratamento de rejeitos. No processo de produção do carvão, ele é um combustível fóssil, um dos mais poluentes do mundo, e ele prejudica o meio ambiente desde a sua extração até a utilização. Tá? Então, é um processo de extração que traz bastante impacto para o meio ambiente. Geralmente, é necessário extrair uma grande quantidade de solo para obter o carvão. E tanto no processo de extração quanto na produção de energia, ele emite gases poluentes para a atmosfera. E reagindo com a composição da atmosfera, pode trazer prejuízos de poluição atmosférica que podem comprometer a saúde das pessoas, né? Pode trazer problemas ambientais como é a chuva ácida. Aqui, para terminar a aula, a gente trouxe uma diferença, né? Uma diferenciação entre recursos renováveis e não renováveis. Os recursos renováveis, só relembrando, porque a Tenente Stephanie já tratou disso em aulas anteriores, mas só para relembrar que quando nós falamos de recursos ou fontes de energia, a gente pode classificar eles conforme o potencial que ele tem de renovação espontânea ou não, ou tempo de renovação também. Então, as fontes de energia não renováveis, como o petróleo, o gás natural, o carvão e a energia nuclear, elas até são renovadas pela natureza, mas leva muitos anos para poder produzir mais. Então, as jazidas existentes atualmente, se elas se esgotarem para serem
para ser possível a utilização de novas jazidas, leva milhões de anos. E por isso que eles são classificados como não renováveis. São combustíveis fósseis, o petróleo, o gás natural e o carvão, e eles compõem, como a gente já viu, mais da metade da matriz energética mundial. Já as fontes de energia renováveis, elas são tidas como energias limpas. É o caso da biomassa, o álcool combustível, por exemplo, ele é uma biomassa, a energia hidrelétrica, a energia eólica que a gente viu no começo ali, nos primeiros exercícios, a energia solar e a energia geotérmica. Além dessas que foram dadas como exemplo, a gente pode citar como exemplo de energia limpa e renovável o potencial energético, que é chamado de maremotriz, que são turbinas instaladas em locais onde a força da maré ela faz com que essas turbinas girem e é possível de gerar energia. Aqui nós temos a geração de energia chamada de geotérmica, que ela gera energia em usinas a partir do grau geotérmico da Terra. Então, é necessário para construir essas usinas que o local tenha esse potencial. Biomassa, a energia solar, eólica e a energia hidráulica, só para citar como exemplos de energia, de fontes de energia limpas e renováveis, que faz parte de um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2023. E com isso a gente conclui a nossa aula de hoje. Nas próximas aulas a gente vai tratar de outros assuntos que são muito cobrados nos vestibulares e no Enem. E agradeço a atenção. Até a próxima aula.